Pessoal, vamos lá então, vamos dar início a um novo quadro que vamos fazer aqui na Clínica de Ultrassonografia Toledo agora, que é apresentar os médicos que vão trabalhar conosco. E temos hoje a alegria de receber o Felipe Linhares, que está conosco, ginecologista e obstetra, fez residência aqui no HU, e eu tenho o prazer de recebê-lo. Felipe, obrigado por estar conosco, vamos discutir algumas coisas hoje e te conhecer melhor. Meu querido, o prazer é todo meu, é uma alegria enorme fazer parte da equipe, estar aqui com vocês nessa gravação. Enfim, trabalhar aqui tem sido incrível para mim nesses dias. Felipe, show de bola. Então, para começar de forma leve, Felipe, conta um pouquinho para nós quem é Felipe Linhares fora do jaleco? Quem é um médico além da medicina? Exatamente. É uma pergunta difícil, né? Meus pais são professores, então eu sou um leitor bem assíduo. Eu gosto bastante de leitura e principalmente gosto quando eu tenho tempo de ler fora da medicina, né? Que é um luxo que nem sempre a gente tem. Eu também gosto muito de jogar videogame. A minha idade, né, é bem compatível, então eu tenho 32 agora, eu cresci ali na época do Super Nintendo. Eita, coisa boa. Então eu me senti novo agora também, que eu também tinha Super Nintendo na minha época. 32 bits. Show de bola. Saudades. E o Felipe hoje, fora do jaleco, ainda tem isso como hobby? Como é que funciona? Eu jogo videogame ainda. Até hoje jogo e incentivo as pessoas a jogarem. A minha noiva joga comigo, tento fazer minha mãe jogar quando eu consigo. Que legal. Eu uso como algo para trazer a família para perto. Legal, para drenar também. Ah, não, é maravilhoso. Aquele fim de dia exaustivo. Que bacana, Felipe, que legal. Felipe, conta um pouquinho mais para nós então. Da onde você é natural, sua cidade, como foi sua origem e o que te trouxe para essa região aqui de Cascavel, de Toledo, para o oeste do Paraná? É uma história interessante. Eu sou natural de Cianorte. Meus pais são mineiros. Minha mãe é de Governador Valadares, ali centro-norte de Minas, e meu pai de Teoflotone, já subindo, já é quase Bahia. Eles se casaram e foram para Cianorte, porque meu pai foi ser professor lá em Cianorte. E eu cresci lá e com 17 anos eu saí para fazer o cursinho, acabei sendo aprovado lá em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E quando eu decidi ser ginecologista e obstetra, a minha chefe de lá me apontou, né, serviços interessantes para eu poder fazer a minha residência, e dentre eles ela falou que tinha uma colega que tinha feito residência em Cascavel e que falava muito bem. E aí eu acabei prestando prova, passei e vim para cá. E aí vim para cá em 2020, aqui para morar em Cascavel. Desde então eu estou aqui na região. Acabei não voltando nem para Ponta Grossa nem para Cianorte. Que legal, que bacana. E o HUOP realmente é bastante reconhecido, né? É muito volume, né? É muito volume. É muito volume. Drena muita região, são muitas grávidas, muitos problemas. É um serviço que exige o máximo do residente o tempo todo. Assim. Você está lá 12 horas, você está 12 horas atento, não tem como você deixar. Se você pisca, você deixa passar alguma coisa. Tem um volume muito grande de consultas, geralmente a gente tem vários trabalhos de parto acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, a demanda humana lá é muito alta. Sim, mas deixa eu voltar um pouquinho, Felipe, me conta uma coisa. Em que momento que você decidiu assim, eu quero ser médico, vou prestar vestibular para medicina, eu quero ser médico? Foi, assim, eu não sei se eu tive um momento assim, de realização, uma epifania, igual as pessoas às vezes têm. Eu decidi ali por volta dos 16, 17 anos, estava no finalzinho do ensino médio. Eu comecei meio que por exclusão, assim, eu não gostei de engenharia, não gostei de arquitetura, não gostei de história.
que mais que tem para eu fazer? Eu não tenho talento nenhum para mexer com computador e com programação. Minha habilidade fica ali no videogame e é pouca. É bem pouca. Mas a minha mãe é professora, meu pai é professor, ele é pastor também. E eu via neles um cuidado com o próximo, uma forma assim, eles faziam algo que ficava além deles. Que legal. E aí eu queria encontrar um jeito de fazer algo que fosse além de mim também. E eu acabei encontrando isso na medicina. Não me via como tendo muita propensão a ser professor ou ser pastor muito menos. E acabei escolhendo o meu jeito de deixar uma marca nas pessoas. Entendi, que show de bola. E dentro da medicina daí? Porque dentro da medicina você entra e daí quando você vai sair tem mais especialidade da medicina do que profissão antes de você entrar na medicina. O que te fez, assim, qual foi o insight que você teve, o que te levou para essa área da ginecologia e obstetrícia em si? Então, eu era cria da cirurgia vascular. Desde o segundo ano da faculdade, iniciação científica, projeto de extensão, trabalho de conclusão de curso, tudo voltado para a cirurgia vascular. No sexto ano, primeiro estágio foi em ginecologia e obstetrícia e teve um parto, eu recebi uma criança. E aí é difícil de explicar. A sensação de ser a primeira pessoa a tocar numa vida nova foi algo que quando eu percebi, eu não quis outra coisa. Que legal. E eu... Desde então? Desde então eu recebi a criança, entreguei para a mãe, terminei os papéis, saí e falei com a minha chefe. Então, onde é que tem residência de ginecologia e obstetrícia para eu fazer? Entendi, show de bola, que legal. E a obstetrícia, ela oferece isso mesmo, né? Parece que você sente um pouquinho de Deus ali, de estar tocando, como você disse, pela primeira vez na vida, né? Sendo a primeira pessoa a estar recebendo essa vida. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, ainda mais dentro da obstetrícia. E dentre tudo que você já viu, Felipe, me diz uma coisa, tem alguma história assim dentro da obstetrícia, algum parto, algum cenário, alguma coisa que mais mexeu com você, assim, o outro lado, um lado mais difícil de lidar, mais desafiador? A obstetrícia, ela é uma caixinha de surpresas. A obstetrícia são vários momentos muito incertos. E nesses anos eu acumulei várias experiências muito boas e também algumas que não tão boas, assim. Felizmente, muito mais histórias felizes para contar, mas a gente tem uma história muito, muito legal da época da residência. Eu fui residente durante o Covid. Então ali eu entrei em 2020, março de 2020 foi quando bombou a pandemia e aí, enfim, foi um caos. E lá pro final do ano, dezembro, a gente teve uma paciente que teve Covid e ela ficou internada ali mais ou menos com 21 semanas. E ela precisou ser entubada com 21 semanas. E ela ficou 2 semanas na UTI entubada. Eu dei a sorte que eu estava na rotação que passava nela, e depois que ela saiu, ficou lá 2 semanas, melhorou, saiu, foi para casa. Com 38 semanas ela entrou no centro obstétrico no meu plantão. Franco trabalho de parto. Não deu nem tempo de entrar com ela, chegou parindo, nasceu no consultório. Uau! O bebê nasceu comigo, no meu plantão. E tem essa foto
em casa, guardada, que a gente tirou, eu, Que ela, bacana, a que criança legal. e o... Marcante. Foi muito marcante. Muito marcante, Felipe. Que legal, que bom. Felipe, e aqui na clínica, em relação aos nossos valores, que nós gostamos de encorajar, todos os colaboradores que estão conosco, que fazem parte da equipe, são 3 em específico, que é o profissionalismo, a confiança e o respeito. Ainda mais dentro dessa área, que é a área da ginecologia e obstetrícia, onde você tem contato com mulheres que representam famílias, que têm filhos, que têm esposos, e enfim, que a gente sabe por aí a quantidade de abusos que sofrem, das mais diversas formas. Então, uma família, um esposo, os filhos, eles esperam que a mulher deles seja bem tratada aqui, com profissionalismo, com confiança e com respeito. E a gente já viu que você já veio com todos esses valores já trazidos de berço, né? Então você já chegou pronto para essa nossa filosofia de trabalho aqui dentro. E gostaria que você contasse para nós como que você vai construindo esses pilares no seu dia a dia, na sua profissão, no seu trato, como que você vai lidando com esses valores que a gente já viu que você tem muito solidificados em você. A ginecologia obstetrícia é uma especialidade muito sensível. A gente lida com pessoas que estão num momento de muitas dúvidas, de grande fragilidade, principalmente a obstetrícia, que é a regra. A gravidez é um momento maravilhoso, é um momento mágico, mas ao mesmo tempo traz várias inseguranças e questionamentos. Então é um momento que a mulher ela precisa de muito apoio, né? Não só no ambiente familiar, mas também nos profissionais que atendem. Eu vejo esses pilares, acho que de uma maneira bem objetiva. Eu acredito que tudo que vai ser feito requer um plano de execução, né? Então a gente tem um objetivo e nós temos ferramentas para realizar esse objetivo, e nós temos métodos, né, para usar essas ferramentas, e nós temos valores e moral que vão regular a maneira como nós aplicamos nossos métodos. Correto, perfeito. Então eu acredito que o profissionalismo é a nossa ferramenta. Então o que a gente tem? Capacidade técnica, formação, agilidade, estudo, aparelho de última geração, preparo. Quando a paciente chega aqui, nós temos que estar preparados para atendê-la, né? A gente tem que estar pronto para poder abordar as diversas necessidades que ela possa ter. E isso não é só saber identificar uma imagem no exame, isso também é saber dar uma notícia. Isso é saber confortar um familiar e ajudar as pessoas a passarem por esses momentos que não são fáceis. Porque dizer que está tudo bem é a parte fácil do trabalho, né? Não é para isso que a gente treina. Sim. A gente treina para quando a gente tem que dar uma notícia ruim. Exatamente. E eu tenho uma história para ilustrar que aconteceu comigo essa semana. Fui fazer um exame, chama-se morfológico do segundo trimestre, e infelizmente o feto tinha malformação. E era uma malformação grave do sistema nervoso central. E você ali, fazendo o exame, são 40 minutos a 1 hora de exame, você começa o exame e você já vê aquela alteração. Uhum. Mas você se contém um pouco para conseguir terminar o exame e depois conversar com a paciente. E eu terminei o exame e eu conversei com a paciente, eu expliquei para ela. Olha, teu bebê tem esse achado, isso pode corresponder a tal e tal e tal problema. Aí, a princípio, ela, o esposo, entenderam, mas depois eu notei que eles estavam ali fora ainda, ali na recepção, inquietos, com o celular na mão. E já de praxe, nós, quando encontramos alguma alteração assim, dessa magnitude, nós pegamos e comunicamos o médico assistente daquela paciente. Então isso eu já iria fazer de praxe.
Mas eu notei necessidade, voltando para a sala, Felipe, eu notei necessidade de ir lá e falar mais um pouco com ela. Ela estava assim, óbvio que qualquer mãe estaria aérea numa situação dessa, mas ela e o esposo, eles estavam desnorteadíssimos. Desnorteadíssimos. Então eu voltei lá e conversei mais um pouco com ela, expliquei num segundo tempo para ela, que ela já não estava mais na maca de exames, no segundo tempo para ela, para o esposo, eles falaram, perfeito, entendi. E para mim ficou por ali, né? O desfecho dessa história foi que no final do dia ela já conseguiu ter ido para um centro maior, estava em São Paulo a paciente, no mesmo dia. A médica dela ligou, né, elogiando a nossa conduta pela prontidão e tá repassando o laudo, tendo feito o exame, tendo comunicado a própria médica assistente e mandou um print da mensagem da paciente agradecendo também, dizendo que ficou muito feliz pela abordagem, estava triste pela situação, mas feliz pela abordagem, pela forma como a gente lidou com aquele caso. E a própria médica assistente também, ela acabou elogiando porque ficou mais tranquilo para ela. A hora que a paciente ligou para ela para comunicar do problema, a paciente já ligou orientada. Olha, tem esse achado, o médico me explicou que pode ser isso, isso e isso, eu quero ir para um centro maior para ver se eu tenho mais chances para minha filha. E foi isso, e vem bem para o encontro do que você está falando aí, né? A obstetrícia é realmente uma caixinha de surpresas e a gente tem que estar preparado para dar notícia ruim. Você não precisa de preparo para dar notícia boa, você precisa de preparo para dar notícia ruim. Dizer que está tudo bem a gente diz todo dia, né? Mas nesses casos, ainda mais quando a gente está lidando com uma população que não tem o conhecimento técnico que é necessário para compreender, a gente tem que fazer essa parte também. Porque dizer não está tudo bem, vai procurar seu obstetra é muito fácil. Agora você parar, explicar para a paciente o que está acontecendo, conferir se ela entendeu, né? Porque, imagina, acabou de cair uma bomba no mundo dela. Sim. E está perdida. Já é uma coisa difícil de você entender no momento tranquilo. Se eu sentar aqui para tentar explicar isso para alguém, já não é um negócio muito fácil de se fazer. E ainda mais numa situação dessas. Isso é respeito. Com certeza. Isso é respeito, isso é cuidado. Entender que tem uma história ali. Não é um exame que está na sua frente, não é mais um achado. É uma família, é uma trajetória. Independente de como acabar essa história, essa família vai lembrar pro resto da vida do que aconteceu onde é que eles estavam aqui. Aquela conduta. Seja pro bem, seja pro mal. Então, Perfeito. é nossa parte fazer com que seja pro bem. Perfeito. Felipe, e agora em relação à tua afinidade pelo ultrassom. Você foi lá, fez medicina, depois você decidiu pela ginecologia e obstetrícia, ficou encantado com o trabalho de parto. E aí, como que o ultrassom te encontrou? Você encontrou a ultrassonografia e como que esse método de imagem acabou por te encantar? Bom, o ultrassom, ele hoje em dia, ainda mais, mas para a obstetrícia ele sempre foi uma extensão natural. Foi um prolongamento natural da obstetrícia. A gente não tem estetoscópio para ver o feto. E bolsa de líquido é maravilhosa para a gente conseguir avaliar a gravidez. Então, já era, quando eu estava na residência, já era muito comum que obstetras fizessem ultrassom também, tanto que no serviço onde eu me formei, não tem nenhum radiologista fazendo ultrassom obstétrico, só obstetras. E no dia a dia a gente começa a ver a importância, usa ultrassom para definir conduta, às vezes não estou conseguindo achar o coração do feto, ou não sei qual é a posição desse feto. Tinha um aparelho de ultrassom lá no consultório, um aparelho já antigo, mas dava para ver o feto, a gente conseguia indicar cesárea por apresentação pélvica, identificar descolamento prematuro de placenta, assim, umas coisas que eram mais urgentes e
começou a desenvolver uma afinidade. E aí eu comecei a ir bisbilhotar a sala de ultrassom quando eu estava de folga do centro obstétrico. Aí toda hora que eu estava no hospital, que eu sabia que tinha exame acontecendo e eu não estava no plantão, né, eu ia passear para lá. E fui vendo os exames. Foi gostando. Eu acho isso é legal. No terceiro ano de residência eu fiz o meu eletivo em ultrassom. Que bacana, Felipe. E aí, Legal. final de 22, 23, abril de 23 eu consegui uma oportunidade para começar a trabalhar com ultrassom. E aí, desde então, desde que eu comecei a fazer ultrassom, eu só faço mais ultrassom. Eu fui tirando as outras áreas para colocar mais Priorizar o exames. ultrassom. Que bacana, Felipe, que legal. O que você comentou faz total sentido mesmo, né? A ultrassonografia acabou por se tornar uma extensão natural da empatia e do cuidado. Mas assim, Felipe, me diz na prática, assim, muda, faz diferença ter um aparelho simplesinho que você tem ali para ver como é que tá as coisas no plantão, se tem líquido, apresentação, para um outro aparelho mais robusto, desses aparelhos modernos que te entregam mais? Muda na prática para você? Como é que é essa questão dos diferentes tipos de aparelho? Muda sim. O quanto mais moderno e mais potente, com melhor capacidade de processamento o aparelho, mais qualidade de imagem a gente vai ter. Qualidade de imagem é precisão de diagnóstico, né? Então, claro que não adianta você ter uma Ferrari e não saber... Não ter carteira. Não ter carteira. Então, sim, coloca um aparelho da década de 90 na minha mão, eu vou resolver o plantão, muito provavelmente. Agora a gente fica restrito, né? Se a gente tem um aparelho melhor, a gente começa a ver mais. E o ver mais na obstetrícia, ele é essencial. Porque hoje em dia na obstetrícia a gente raramente trabalha com absolutos, né? A gente trabalha com probabilidades, com risco. E, inclusive, tem uns protocolos novos muito interessantes sobre o uso de ultrassom transparto para fazer a predição da probabilidade daquele parto evoluir com sucesso, para você ver com mais certeza a variação de posição do feto. Então, é um novo estetoscópio. Já se tem um uso muito amplo, não só no atendimento pré-hospitalar, né, ou antes dos momentos mais críticos, mas também na hora do parto. E o aparelho que tem essa precisão, ele acaba dando aquele detalhe a mais. Então, aquele risco que a gente deixa de correr porque sabia de uma informação nova. E às vezes na obstetrícia, 15 minutos é a diferença entre um bebê no colo da mãe e um bebê na UTI. Perfeito. Perfeito, Felipe. Muito legal, muito bacana saber até dessa evolução dentro do trabalho de parto que a ultrassonografia está tendo, né? Felipe, então você nos conheceu, você chegou por meio do Eduardo, né, um sócio aqui da clínica. Você se adaptou tão bem, né, tão rápido e tão bem, já trouxe valores ali. Mas tem um slogan da clínica que a gente gosta de apregoar para toda a nossa equipe, que diz o seguinte, o slogan: o cuidado que você merece com a agilidade que você precisa. É o cuidado, aquilo que nós já mencionamos, sobre o acolhimento, com a agilidade que você precisa. E hoje não é pouco o percentual de pacientes que a clínica consegue, porque não consegue agendamento nos locais, porque não tem vaga para fazer o morfológico na data que precisa, porque a paciente está com sangramento e não consegue, ou mesmo por descontentamento, às vezes frequentou algum serviço e demorou 1 hora para ser atendida. Então, no contexto de agilidade, assim, é óbvio que nem sempre depende do médico, mas como que nós médicos podemos fazer para atender mais rapidamente o paciente, sermos mais ágeis no serviço do atendimento do paciente que está ali precisando, às vezes, de uma emergência? Bom, primeira coisa, preparo técnico, né? Se você começa um exame e você não sabe o que você está vendo, tudo vai ser um problema. E os exames acabam demorando mais por causa disso, né?
Eu acho que a primeira coisa é essa, estudar muito, né? Isso, sem dúvida. A segunda coisa, e aí é aqui que a tecnologia faz muita diferença, um aparelho bom que te dá uma qualidade melhor de imagem, consequentemente leva um exame mais rápido. Né? Se você não precisa passar 4, 5 vezes no mesmo lugar tentando achar uma janela, Verdade. seu exame vai fluir com muito mais tranquilidade. Sorte, principalmente para mim, porque eu faço obstetrícia e se o feto não quiser participar do exame, às vezes ele não participa. Às vezes não contribui, né? Mãezinha que paga 2, 3, 3D e o rostinho do bebê tá só para Tá baixo. só para baixo, isso acontece. Acontece. E uma coisa que vai um pouco além do médico, é uma coisa que engloba o serviço de maneira geral. Organização. Equipe. Né? Organização, equipe. Equipe, porque estudar depende de você. O aparelho é custo, né? Uma coisa que pode ser adquirida. A sorte está lançada, paciência, se o bebê não quiser também não adianta, mas montar equipe é difícil. Você quer saber uma coisa que era um desafio para mim lá no começo? Lá no começo era um desafio para mim, que eu trabalhava em vários lugares, e chegar num lugar e uma hora mudou o aparelho de ultrassom, outra hora mudou a sala, outra hora mudou o sistema, toda hora mudava alguma coisa. Então você chegava e você nunca conseguia ganhar uma agilidade, né? E às vezes o paciente está lá na recepção e não sabe, mas aquela perda de tempo que toda a falta de processo da instituição às vezes tem, faz com que o médico alenteça o seu atendimento. Com certeza. Felipe, agora conta para nós sobre os exames que você faz, sobre a sua agenda aberta na clínica, as pacientes que estão nos ouvindo, que querem ser atendidas pelo Dr. Felipe, querem fazer seus exames de ultrassom com o Dr. Felipe, querem conhecer esses exames de ultrassom que você faz. Quais você está fazendo atualmente? Muito bem, nós estamos fazendo os obstétricos, morfológicos de primeiro e segundo, ecocardio, o Doppler, o 3D, o transvaginal tanto para obstetrícia quanto o transvaginal ginecológico, enfim, para avaliação de DIU, 3D para avaliação de malformação uterina, e também ultrassom de mamas e axilas. Que bacana. Faz praticamente todos, então, Felipe. Dentro da sua área, ginecologia e obstetrícia, você faz todos, praticamente. Logo chegaremos a todos. É mesmo. Tem algum curso, algum projeto, algo a mais que você está vislumbrando aí, Felipe? Então, eu estou planejando, dentro dos próximos 2 anos, concluir mais alguns exames, entre eles a esterossono-salpingografia. Muito pedido. Que é um exame que está crescendo e, enfim, para paciente é muito, muito melhor que a alternativa radiológica. E acho que é um exame que vai ter muita procura dentro em breve. E eu tenho planos para fazer uma especialização em medicina fetal. Show de bola. Que aí é entrar um pouco mais fundo, um pouco mais além, né, do exame de imagem e para algumas questões intervencionistas já, fazer hemocentese, cordocentese, enfim, uma coisa um pouco mais complexa. Legal, que bacana. O Dr. Felipe atende em Cascavel, na unidade nossa de Cascavel. E Felipe, dá um feedback para nós, um diferencial da clínica que você gostou de ter conhecido. Dentre tudo que eu poderia falar, e assim, o dia que a gente se conheceu, eu já estava comprado na ideia. Uau! Eu já estava comprado na ideia. Na hora que eu sentei ali, você falou, não, eu vou te fazer uma apresentação da clínica. Aquilo ali, eu olhei, 50 slides para me apresentar. Você tá... É mentira. Não, 50... Tá bom, vambora. Já me ganhou ali. Na hora que eu vi que você tinha feito 50 slides para apresentar a clínica, você me ganhou. Enfim, tem diversas coisas que eu poderia falar sobre esse lugar. Eu adoro trabalhar aqui.
mas eu acho que o grande diferencial é a organização. Que bacana. A organização Legal. aqui é impecável. Impecável. Show de bola. Obrigado, Felipe. E você vem para melhorarmos ainda mais nisso e nesses diferenciais. Sim, espero. Felipe, e agora me diz uma coisa. Voltando às mulheres lá, preciso saber de você como ginecologista e obstetra, em relação aos exames que elas têm mais objeção, que as mulheres deixam de fazer. Tem algum exame na sua prática diária que você tem mais dificuldade de passar, de pedir para as mulheres ou para as gestantes e ela ir e fazer no que tange a ultrassonografia? É interessante, mas o ultrassom transvaginal, ele é um exame razoavelmente controverso, principalmente na gravidez. Ele é um exame desconfortável, isso a gente não vai discutir, principalmente porque, enfim, algumas condições que a gente já comentou, é um exame que o paciente fica vulnerável e requer um tato, né, uma sensibilidade. Às vezes as pacientes estão, tanto as gestantes quanto não gestantes, elas estão com algum desconforto, uma dor abdominal, e o exame pode provocar mais desconforto. Mas principalmente na gravidez, a gestante se incomoda um pouco mais, é a impressão que eu tenho. A gente faz na gravidez pelo menos 3 transvaginais. Para o diagnóstico e datação da gestação, avaliação do colo uterino no primeiro trimestre e avaliação do colo uterino no segundo trimestre. E são exames que são importantes, mas às vezes os pacientes se recusam. Hoje mesmo eu tive uma paciente que não quis fazer. Ela se recusou a fazer no morfológico do segundo trimestre. Tinha acompanhante, estava na sala, tudo tranquilo. Expliquei para ela que tinha um pedido do transvaginal na requisição. Expliquei para ela qual era a importância do exame, que a gente avalia o risco de trabalho de parto prematuro, que isso é uma causa importante de morte neonatal. E ela falou, não quero fazer. Tudo bem, mas é interessante. É o exame que mais tem objeção, né, Felipe? Realmente eu também passo por esse desafio de estar orientando elas, né? E sempre que uma gestante não quer fazer um exame, a gente parte para o primeiro passo, que é a orientação. E 80% resolve ali, você orienta ela, né? Qual é a questão do colo do útero? A questão do colo do útero é que no primeiro trimestre, como o Felipe mencionou, você vai lá e você vê o tamanho do colo do útero. O colo do útero é a porta do útero. É a portinha do útero, a gente gosta que tenha pelo menos 2,5 cm de comprimento para dizer que ela é uma porta mais robusta, que o bebê não vai sair dali antes da hora. Então no primeiro trimestre, morfológico de primeiro trimestre, na oportunidade a gente vai e mede e vê o tamanho dele. Só que não é somente o tamanho que importa. Tem colos que mesmo com os centímetros mínimos ali, 2,5 cm, com o decorrer da gestação ele vai se desfazendo, ele vai diminuindo. Então você precisa surpreender esse colo que está encurtando no morfológico do segundo trimestre, que é uma oportunidade que o médico tem de, opa, pera lá, esse colo diminuiu, ele media 3 e agora ele está medindo 1,5. Então o médico pode intervir, pode fazer alguma coisa ali. Então quando a gestante ela cria uma objeção com o exame e não permite que isso seja feito, o médico fica sem a visualização disso, né? Então é importante que a gente continue sempre orientando as gestantes, trazendo esclarecimento para elas, que muitas das vezes elas passaram por aquilo que a gente comentou, por insegurança, incerteza, medo, abusos diversos e criaram objeção. Mas é importante para essa gestação e pode salvar a vida do filho dela. Sim. Como você mesmo mencionou, faz muita diferença. Pode fazer muita diferença. Você surpreender um colo curto que o bebê nasceria com 26, 27 semanas. Na obstetrícia, nós separamos essas duas entidades. O colo curto no primeiro trimestre, a gente costuma chamar de incompetência istmo cervical. Então, por que isso? Porque ainda é uma fase em que você não tem contração uterina e você não tem um feto muito grande, o útero é pequeno, o saco gestacional é pequeno. E aquele colo ele acaba cedendo pelo próprio peso da gravidez. Então, o colo curto no primeiro trimestre, a gestação dificilmente passa
de 20 semanas, 23 semanas. Porque conforme o feto vai crescendo, o próprio peso da gestação força o colo e ele abre. E o sinal clássico disso é um parto indolor. A mãe não sente o colo dilatar. Chega no hospital, está com dilatação total, com a bolsa para fora já. No segundo trimestre, a gente já muda um pouquinho, porque aí a gente já tem um feto grande, pesado, e se o colo está segurando, ele não é incompetente mais. E a gente já começa a ter as contrações de treinamento, enfim, outras influências, e a gente chama de risco para trabalho de parto prematuro. Principalmente porque no primeiro trimestre, quando você tem uma incompetência de estímulo cervical, o que acaba acontecendo é um aborto tardio. Que a linha que a gente diferencia o aborto de parto prematuro é ali por volta das 24 semanas. E mais para frente, o feto que nasce um pouquinho mais velho, ele tem mais chances de sobreviver. Aliás, ele tem alguma chance de sobreviver, coisa que com 20, 22 semanas é muito difícil. É inviável, né? Uhum. Então ficou claro para as gestantes. Tem 2 problemas em relação ao colo. O primeiro é ele ser curto, o segundo é ele ser fraco. Né? Por isso é importante fazer o transvaginal no morfológico do primeiro e no morfológico do segundo. E não são todos os lugares que fazem o do segundo, né? É verdade. Felipe, agora em relação ao primeiro exame, muitas gestantes ligam para a clínica para marcar exame e ligam e falam assim, olha, eu estou grávida, posso marcar meu ultrassom? Já dá para ver o batimento do bebê? Qual que seria o trato mais correto com essa gestante? Ouvir o coração do feto costuma acontecer com 6 semanas de gravidez. O problema é que identificar essas 6 semanas de gravidez sem ultrassom é difícil. É outro desafio. A data da última menstruação pode estar equivocada e isso, em geral, gera um pouco de ansiedade, né, para a gestante, porque ela vem aqui, ela acha que está com 7 semanas, 6 semanas, e a gente faz ultrassom e não encontra ainda sinais de gestação. Ou encontra um saco gestacional e não encontra um embrião ainda, ou o embrião está lá e o coração não está batendo. São situações comuns que requerem um novo exame ali, em torno de 2 semanas depois do primeiro, mas acaba gerando ansiedade, né? Não só para a gestante, mas para a família toda, porque é um grande evento. É um grande evento, imagina, às vezes o pessoal quer trazer a família toda, inclusive. Sim. E às vezes acaba você ficando sem jeito, né? Sim. Tá grávida, trouxe a família toda para ver, e você coloca o transdutor para avaliar e não tem nada. E pode ser normal não ter nada. Exatamente. Né? São 4 semanas para começar a surgir as estruturas da gestação dentro do útero materno. São pelo menos 4 semanas. Antes de 4 semanas, se a gestante fizer um exame, vai ser um transvaginal normal, não vai aparecer nada. Né? Então, pelo menos 6 semanas... Né, como você disse, Felipe. Eu costumo recomendar até um pouquinho mais para frente. Até umas 8 mais para frente, né? Umas 8 para garantir. 8 semanas para diminuir a chance disso acontecer. Para garantir que vai ver alguma coisa lá dentro, né? E é isso. Felipe, agora indo para o outro lado, para o outro extremo, que é o final da gestação. Qual que é a importância de um exame chamado Doppler? O Doppler das artérias uterinas, da umbilical, da cerebral média, mais especificamente no contexto ali de avaliação de sofrimento fetal. Qual a importância desse exame Doppler? É imprescindível. É imprescindível. O Doppler é um dos exames que eu acho mais revolucionários dentro da obstetrícia. Porque o feto em sofrimento, né, e também o feto pequeno para a idade gestacional, é um feto que não está tendo o desenvolvimento necessário. Então, ele, por algum motivo, está deixando de ganhar o peso que ele deveria ganhar. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Pode ser anemia materna, desnutrição materna, pode ser por deficiência da placenta. Enfim, tem várias alterações possíveis, até as próprias alterações genéticas, né, síndrome de Down, síndrome de Edwards também podem causar isso. E o Doppler, ele é uma ferramenta que ele permite para a gente conduzir essa gestação até o mais longe possível. Porque o grande desafio
da restrição de crescimento fetal é identificar qual é o melhor momento para essa criança nascer. Porque todo dia que eu tiro antes, eu estou diminuindo a probabilidade dessa criança sobreviver. E cada dia que eu deixo ela mais, eu estou correndo o risco dela falecer dentro do útero. Então é uma linha muito estreita, uma corda bamba que o obstetra precisa caminhar e é muito difícil de encontrar individualmente qual é o momento certo de fazer isso. O Doppler, ele permite com que a gente avalie a perfusão de estruturas essenciais para o feto e o funcionamento da placenta e saber cada passo conforme a deterioração do estado do feto acontece. Então, a gente pega um feto que está com baixo peso, mas segue bem, acompanha, vamos para frente. E depois nós começamos a ver sinais de que o feto está alterando a circulação dele para poder priorizar os órgãos que vão mantê-lo vivo, principalmente o cérebro, o rim, perdão, o cérebro, as suprarrenais e o coração. E o Doppler também permite com que a gente veja quando o coração já está começando a falhar, que já são os quadros em que a gente precisa intervir com mais agilidade. Então, o grande benefício do Doppler é permitir aguardar com mais segurança. Perfeito. Porque para uma criança de 32 semanas, uma semana dentro do útero é muito tempo. Muita diferença. É muita diferença. Perfeito, Felipe. É isso que você falou, você foi no cerne da questão, né? É conseguir fornecer como ferramenta o momento ideal para que essa criança saia do útero materno e tenha mais sobrevida aqui fora, né? Para isso o Doppler se presta como a melhor ferramenta até então. E às vezes a mãe, ela tem ansiedade, a gestante, ela tem ansiedade e ela pensa, se o meu bebê está pequeno, por que eu não posso tirar ele já? Por que, doutor, tem que ficar segurando, fazendo Doppler? Então, existe uma regrinha básica que eles comentam muito dentro da UTI neonatal, dentro do hospital, que é o seguinte, um dia a mais na barriga são 3 dias a menos de UTI. Então, a mãezinha não tem noção que a barriga dela, o útero materno, é a melhor UTI que existe. Se tem um lugar para o bebê passar mal, que seja dentro do útero dela. Sim. Vai estar melhor cuidado. Ela será melhor cuidado do que fora, né? Então aí vem o Doppler para saber o momento exato de, olha, agora não dá mais, agora precisa tirar. As chances dele são maiores aqui fora. O Doppler bem utilizado salva muitas vidas. É o que você falou, é a ferramenta mais revolucionária, né? Felipe, agora já estamos encaminhando para o encerramento, mas me conta uma coisa aí. Para nossas clientes e nossas pacientes que estão nos ouvindo e gostaram, querem marcar ultrassom com você, e depois querem ser acompanhadas por você. Onde você atende, onde que você acompanha, tem essa possibilidade? Como que você está se organizando nesse sentido? Nós estamos aqui na Clínica de Ultrassonografia Toledo fixamente das segundas e sábados, segundas à tarde e sábados de manhã, sempre estarei por aqui, enfim, fica mais fácil para a gente agendar os exames e fazer o segmento, e eu também trabalho no Hospital Unimed Policlínica. Então, esses são os dois principais locais de contato para o atendimento comigo. E acho que por enquanto são os dois pontos. Por enquanto é isso, né, Felipe? Tá certo. E, Felipe, uma pergunta agora da ordem de especialista, né? Me conta em relação aos seus colegas especialistas. O que mais frustra um ginecologista obstetra quando ele recebe um laudo de ultrassom? Então, o laudo foi mal feito e chegou até ele e ele pega aquele laudo e ele fica frustrado. O que consta nesse laudo? Bom, eu não sei se eu posso falar por todos, mas por mim, com certeza, é eu não encontrar o que eu estou procurando. Então, por exemplo, eu peço um laudo de Doppler e, às vezes, o médico fez o exame que eu pedi e ele está lá em algum lugar, mas tem tanta coisa escrita e está tão convoluto, poluído, que eu não consigo achar o que eu estou procurando. E aí eu tenho lá 2, 3 páginas, e às vezes você fica passando para um lado e na frente da paciente, a paciente começa a achar que você não sabe ler o exame que você pediu e acaba sendo uma situação
uma situação desagradável. Então é uma coisa que pessoalmente me pega um pouco. É verdade, Felipe, você falou uma verdade. Às vezes está lá, o profissional fez, só que está tão desorganizado, está tão poluído, ele não conseguiu resumir, sintetizar, colocar uma opinião sucinta ali, clara para o médico. O médico que está do outro lado, ele não tem uma paciente para olhar, ele tem vários pacientes para olhar. Essa mesma paciente pode ter te trazido vários outros laudos. Imagina se você perde mais tempo olhando o laudo do que cuidando da paciente. Né? Então a gente tem uma padronização dentro da clínica dos tipos de laudo que já é justamente para visando não incorrer nesse tipo de erro. Felipe, agora me conta uma outra coisa. Para os médicos especialistas da sua área que estão pensando em começar a encaminhar pacientes para nós aqui na unidade de Cascavel, o que você diria para eles? Dá para mandar vir? Não percam tempo. Não tem para quê. É uma clínica estruturada, com profissionais que têm experiência, que estão sempre se atualizando, que trabalham juntos para crescer, que tem um atendimento primoroso para suas pacientes, com um laudo bem estruturado, sucinto, e imagens com uma boa qualidade. É um local que definitivamente eu recomendaria. Que bacana, que legal, Felipe. Felipe, então para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres, para as gestantes, né, que porventura queiram marcar exame, queiram vir e fazer parte dessa família, dessa clínica, dessa equipe, sejam que serão acolhidas pelos médicos dessa clínica, e especialmente por você, né? Que mensagem você teria a dizer para elas dessa clínica nova, que apesar de ter o nome Toledo, agora está chegando aqui em Cascavel e está de braços abertos para recebê-las. Então você, como médico da clínica, pode ficar à vontade para deixar a sua frase para elas. Ultrassonografia Toledo, unidade Cascavel, fica pertinho da Policlínica. Não tem como errar. É um local bonito, arejado, ambiente acolhedor. Tem pessoas muito gentis, pessoas muito boas que estão preocupadas não em fazer o trabalho delas, mas em serem excelentes em tudo que elas se propõem a fazer. E é aqui que a gente se diferencia. Legal. É o aperfeiçoamento contínuo, cada dia. Que bacana, Felipe. Legal. Felipe, muito obrigado. Obrigado. Você inaugurou esse quadro. Todos os médicos da clínica vão passar por aqui, vão ser apresentados para a comunidade. E você inaugurou esse quadro e espero que tenhamos apresentado para vocês quem é o Dr. Felipe Linhares. Excelente profissional que eu tive a honra de conhecer há pouco tempo, mas já vi o quanto é engajado, o quanto é comprometido, o quanto não tem preguiça de estudar, e isso faz total diferença, isso traz confiança, né, para quem está do outro lado. Então, para quem estiver nos assistindo, nos acompanhando, quiser agendar seus ultrassons com o Felipe, ele já está atendendo na clínica às segundas à tarde, aos sábados pela manhã, conforme ele comentou. Ele faz parte dessa família, comprou essa bandeira também, levantou essa bandeira junto conosco. Estamos aí juntos, estamos nos ajudando, somos uma equipe e convidamos vocês a virem fazer parte também, conhecer disso aqui, desfrutar disso aqui, do nosso melhor, do máximo do nosso empenho no âmbito profissional que nós vamos lá fora e buscamos para trazer e aplicar aqui em vocês. No mais, obrigado pessoal, obrigado Felipe, até a próxima. Muito obrigado, meu querido, até a próxima.